Glória a Deus, graça e paz. Amém, meus amados. Amém, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Graças a Deus. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se. Fazendo assim, você sempre vai estar participando da obra do Senhor, divulgando a sua palavra por todo este mundo. Aproveite também, comente, compartilhe, ative as notificações e dê o seu joinha. Fazendo assim, esse canal cresce a cada dia e muitas pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Tema de hoje: ouço vozes. Ouço vozes. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Livro de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem escuta as palavras do Senhor Jesus, quem pratica as palavras do Senhor Jesus, quem crê naquele que enviou o Senhor Jesus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Mas que morte é essa, pastor? A morte para este mundo, onde jaz o maligno. Vamos ao livro de Jeremias, capítulo 33, versículos do 1 e versículo 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias estava encarcerado, e Deus falou com ele e disse: clama a mim, e responder-te-ei. Quando estamos curados, libertos, prósperos, devemos dar glória a Deus por tudo. Mas quando nós estamos encarcerados por uma grande tribulação, devemos clamar ao Deus vivo pela sua misericórdia e não a deuses estranhos. Deus não vai enviar um e-mail, Deus não vai nos enviar um recado, mas Ele vai, sim, nos enviar uma palavra através do Espírito Santo, se clamarmos a Ele, e através de sua palavra virá a nossa libertação. Livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu já ouvi essa voz. E você? Quando você está diante de um desvio, diante de um atalho, quando você está entre a bênção e a maldição, eu já ouvi essa voz. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. Que caminho é esse? É o caminho, é o Senhor Jesus. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, 21 e 22 são os versículos. Preste atenção. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar, falar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Prestou atenção? Quantas foram as palavras que nós ouvimos que elas não aconteceram e não se cumpriram e ainda ficamos a seguir esses falsos profetas? Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Se o profeta falar, proclamar em meu nome, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor.
Duro discurso, né, pastor? Livro de Marcos, capítulo 9, versículos 2 e 7. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Para algumas pessoas, até mesmo que saia uma voz de uma nuvem e diga: ouve este que é meu filho amado, elas não escutarão. Por quê, pastor? Vamos ao livro de João, capítulo 10, versículos 14, 16 e 27. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus nos conhece, e alguns de nós conhecemos e permanecemos nele. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. 2 motivos nos impedem de ouvir a voz do bom pastor. Ou estamos longe dele, ou não somos suas ovelhas. Amém? Glória a Deus, que ele de nós tenha misericórdia e nos abençoe.